Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 262, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, e o tema que nós ainda nos encontramos nele, a ação do pensamento. Então, Sueli continua dizendo assim: vamos voltar, né? Porque é duas linhas só para a gente poder dar sequência. O que eu vou ler aqui, nós já lemos no vídeo anterior e já comentamos, né? Mas vamos, é só para dar sequência. Obsessão e desobsessão, escravização e libertação do pensamento, ensinamento extraordinário que a doutrina espírita lega à humanidade. Da agora em diante é novo, né? Até aqui nós já lemos e já esclarecemos nos vídeos anteriores. Então, o senhor ali continua dizendo assim: escravização que está sendo analisada neste livro e que nos demonstra a que ponto de subjugação pode chegar o ser humano. Então, a que ponto pode chegar o ser humano, né? Atormentado por outro ser humano, em gradações que vão desde a obsessão sutil até a possessão e o vampirismo. É óbvio que Sueli, em vez dela usar o nome subjugação, o termo subjugação, ela usou vampirismo, né? Mas não tem problema, porque nós sabemos que no período da subjugação existe uma fase de perturbação, principalmente mental e orgânica, que não deixa de ser comparada à possessão. É aquela possessão. O espírito, o obsessor, ele apossa dos desejos do obsidiado. Então vamos tratar da possessão apenas dessa forma. Então ele aposta dos desejos do obsidiado ao ponto de escravizá-lo em todos os sentidos. Aí sim nós podemos considerar possessão. Se não há a presença da escravização dos desejos do obsidiado, é natural que, dentro da própria assimilação do estudante, ali nos cursos, nos estudos, ele mesmo pode separar o joio do trigo, não tendo necessidade nenhuma de aceitar o termo possessão, e sim subjugação. Então, olha só, a que ponto de subjugação pode chegar o ser humano? Atormentado por outro ser humano, em gradação que vai desde a obsessão sutil até
a possessão e o vampirismo, né? A obsessão sutil até a possessão e o vampirismo. Porque não são só os espíritos que vampirizam os encarnados. Existem vampiros de espírito para espírito, espírito para encarnado, encarnado para espírito, e assim sucessivamente. O ser humano, autoflagelando-se mentalmente, olha só para você ver. Nestas condições, o ser humano autoflagelando-se mentalmente. Pois é interessante esse autoflagelo, esta escravização, em todos os sentidos, a autoescravização e a autoflagelação, que seria o autoflagelando-se, né? Esse autoflagelo. Então a pessoa ali subjugada por aqueles espíritos vampiros, por aqueles espíritos obsessores, naquele processo de flagelação, até atingir a auto-obsessão, que, como vimos, abre campo para sintonias inferiores. É os desejos não contidos, os sentimentos não contidos, a reforma íntima que não se logrou, a mudança de hábito, de comportamento e de atitude que não se logrou. Então isso é um autoflagelo. Isso é uma escravização mental. Constantemente, como já tratamos desse assunto, células eletrostáticas gravadas que as trevas implantam nos encarnados, justamente para torturá-los, mantendo-os escravos de seus desejos, autoflagelando-se, torturando-o 24 horas através daqueles sentimentos pejorativos, negativos, né? Então, o ser humano autoflagelando-se mentalmente até atingir. Então, primeiro vem o autoflagelo, vem a escravização psíquica, física,
para depois mudar de faixa até atingir a obsessão, que, como vimos, abre campo para sintonias inferiores, porque nós sabemos que essa obsessão é nada mais que uma sintonia, uma vibração que corresponde àquele desequilíbrio causado por ambas as partes. O ser humano assolado pelo remorso, olha só, o ser humano assolado pelo remorso, pela descrença ou egoísmo, enclausurando-se no pensamento viciado, cujo centro é ele próprio, num processo de autodestruição que o levará após a desencarnação, persistindo o circuito mental viciado a transubstanciar-se num ovoide. Olha só para você ver. Então, o ser humano, assolado pelo remorso aqui no corpo físico, esse remorso o desequilibra por demais. Então, o remorso, a descrença ou o egoísmo enclausurando-se no pensamento viciado. Então, o indivíduo automaticamente ele vai se enclausurando-se nos pensamentos viciados. É lógico que uma vez enclausurado nesses pensamentos viciosos, cujo centro é ele próprio, num processo de autodestruição que o levará após a desencarnação, persistindo o circuito mental viciado a transubstanciar-se num ovoide. Está aí a importância da prática da desobsessão através da reforma íntima, deixando de lado, apagando ou ignorando aqueles remorsos, aquelas descrenças religiosas, aqueles vícios que o enclausura mentalmente, onde ele próprio, num processo de destruição, automaticamente, todos esses sentimentos, esses pensamentos de desejos,
de vícios causam uma destruição no próprio perispírito, quando após o desencarne, persistindo aquele circuito mental viciado, é óbvio, a transubstanciar num ovoide. Por isso, a facilidade que as trevas têm, dificuldade nenhuma eles têm, quando deparam com certos indivíduos nestas situações, para escravizá-los, para torturá-los, enclausurando-os mentalmente, porque é preciso entender. O indivíduo não precisa desencarnar para se tornar um ovoide. Na Terra existe milhões, bilhões, por que não, de ovoides. Como vó costuma nos dizer, vivos, mortos, mortos, vivos, mortos de sentimentos, mortos de amor, de solidariedade. Esses são os ovoides. Então, quando nós deparamos com aquelas pessoas pessimistas, egoístas, orgulhosas, invejosas, ciumentas, viciada na sexolatria, na toxicomania, esse indivíduo não passa-se de um ovoide escravizado, torturado, enclausurado no corpo físico. Porque não são só as lagostas, não são só as, vou usar esse termo, as lesmas que se escondem em seus caracol. Não. A humanidade também se esconde, não generalizando, se esconde também nas carapaças, nos caracol, enclausurando, mediante o desculpismo da transformação moral. E é óbvio, esse enclausuramento representa para esse indivíduo um estado de ovoide, mesmo no corpo físico. Porque quantas pessoas se trancam sob a influência dos obsessores, se afasta da sociedade, se afastam dos amigos, se afastam de tudo e se trancam no campo psíquico, como se fosse uma lesma ali no seu caracol, enclausurando
ele enclausura ali, ele se fecha como se fosse um ovoide no corpo físico. Então, o indivíduo não precisa desencarnar para, obviamente, assumir essa forma de ovoide. Aqui na Terra, nós conseguimos encontrar esses ovoides perambulando para lá, para cá. Libertação. Meta principal de todos nós. Libertação, meta principal de todos nós. Por isso que nós lutamos contra todos esses princípios negativos, escopo final do homem que aspira a ser livre para sempre. E nesse ideal de liberdade, julga erradamente que irá encontrá-la em aventuras arriscadas e dispendiosas, sondando o cosmos, lançando-se ao espaço na ânsia de conquistar o infinito. Esses indivíduos, é óbvio que ainda não descobriram o infinito. Não descobriu até hoje que o infinito está muito perto. Que o infinito é ele mesmo. Nós somos o infinito. Nós somos o infinito. Por que nós somos o infinito? Porque nós não somos passado nem futuro. Nós somos o presente. Um dia, a humanidade compreenderá, ou compreenderão, como queira, o que nós aqui estamos dizendo. Então, o próprio indivíduo é ele mesmo. Eu sou o infinito. Você é o infinito. Por quê? Porque nós somos imortal. Eterno. Só Deus, o incriado. E nós, porque tivemos princípio, por isso somos considerados imortal. Então, olha só para você ver. Que o infinito é ele mesmo. O ser imortal e eterno. Eterno. Nós não teremos fim. Nós não temos fim. Cujas potencialidades maravilhosas jazem adormecidas e inexploradas, formando um micro-universo quase totalmente desconhecido. Quase totalmente desconhecido? Sueli Caldas Schubert, aqui ela foi muito generosa. Porque
praticamente quase 100% da nossa verdadeira potencialidade, do nosso potencial, ainda jazem adormecidas. Por isso que Sócrates nos disse: conheça-te a ti mesmo. É óbvio que essa frase não é dele, mas ele, quem a partir de então, no pórtico de Delfos, ele viu lá escrito, então ele assumiu. Conheça-te a ti mesmo. E nós podemos dizer com todo respeito: 8 bilhões de pessoas na Terra, bem provável que nem umas 100 mil pessoas já conseguiram conhecer a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Então, quantos milhões de potenciais ainda jazem adormecidas e inexploradas, formando um micro-universo quase totalmente desconhecido. Vamos para o próximo vídeo.